Olá, bem-vindo à nossa Masterclass sobre comunicar para inspirar. Eu sou o Murilo, vou ser o seu anfitrião aqui nessa Masterclass. Eu sou um dos sócios da FM2S e o nosso objetivo com essa Masterclass é um só: te ajudar a engajar e motivar as pessoas que trabalham com você, né? Hoje em dia, todo mundo tem que convencer alguém a fazer alguma coisa, seja uma tarefa rotineira ou seja até uma melhoria de processos, de entregar resultado ali, de buscar metas, e a gente precisa garantir que as pessoas estejam no mesmo barco. E como vocês vão aprender nessa Masterclass, só tem uma maneira de fazer isso, que é a pessoa querendo, né? Eu até posso forçá-la, né, obrigar, solicitar com uma ordem, ser aquele pai bravo ali, para ela entregar o que eu preciso que ela entregue. Mas isso não é o mais eficiente. É muito melhor quando a pessoa quer, quando ela está inspirada, quando ela está motivada para fazer aquilo que precisa ser feito pela organização. Então é justamente nesse ponto que a gente vai trabalhar hoje. E como que a gente vai trabalhar isso? Bom, nessa Masterclass a gente pensou aí numa inovação bem legal para passar esse conteúdo para você hoje. Nós selecionamos um dos nossos cursos exclusivos da plataforma, que a gente tem aí o plano de assinatura com vários outros cursos que você pode utilizar para desenvolver a sua carreira, que é o nosso curso de Comunicar para Inspirar. E nós selecionamos alguns trechos desse curso, aqueles que nós acreditamos que são mais esclarecedores para passar isso. Lógico que no curso são várias horas trabalhando, a gente faz bastante exercício, a gente faz bastante estudo de caso, trabalha melhor os conceitos, ele é muito mais completo. Mas a gente selecionou alguns dos trechos que vão, sem dúvida, mudar a sua visão de engajamento de pessoas e de como você vai ser um líder inspirador, né? E hoje em dia a gente sabe que é uma raridade ter um método estruturado para você inspirar. A gente ouve bastante coisa aí na internet que o cara vai falando, parece um guru da autoajuda, né? E não é prático, não é uma coisa do nosso dia a dia. E na FM2S, não, e como você vai ver na nossa Masterclass hoje, a gente quer sempre muito tangível, com muito exemplo prático, com muito insight de como você pega esse conhecimento, essa competência nova que você está desenvolvendo hoje, essa habilidade nova, e aplica para você subir na carreira, tá? Então a gente pegou alguns trechos desse curso, ministrado pelo nosso querido professor Antônio Cirino, um grande comunicador, ele trabalha com isso no dia a dia, para você ter noção, ele trabalha com a organização da comunicação em hospitais, que é, hoje em dia, ainda mais, né? É um ambiente super difícil de você inspirar as pessoas, porque elas trabalham sob muita pressão, trabalham sob... as condições não são ideais para colocar aquilo e muito é demandado deles, né? Então o Cirino vai comentar aí sobre o que significa comunicar para inspirar e como que engajar as pessoas, motivar as pessoas com essa comunicação diferenciada vai te ajudar a subir na carreira. E lembrando que essa Masterclass também ela vai ter um certificado ao final. Se você ficar aí até o final com a gente, fique. Nós vamos no final disponibilizar um link aqui embaixo, daí você pode entrar na nossa plataforma, colocar lá seu nome, que vai sair um certificado no seu nome provando aí que você está mais apto, né, a realizar essa comunicação. E, por fim, vale lembrar que essa aula não vai ficar gravada, é só para quem está vendo ao vivo agora. Então anote todas as suas dúvidas. Se ainda tiver mais dúvidas, pode colocar aí no chat, que o pessoal vai respondendo vocês aqui no chat. E vai ficar muito claro aí e vai ser bem interessante. Então vamos lá, eu vou passar a bola para o Cirino e a gente vai começar a desvendar os segredos de uma comunicação mais inspiradora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao curso de Comunicação para Inspirar da FM2S. Eu sou o instrutor deste curso, J. Antônio Cirino, e espero que tenhamos uma ótima jornada durante este aprendizado. Este tema ele é extremamente importante justamente porque nós queremos explicar ou passar a cada um de vocês que vão ter contato com esse curso a importância de trabalhar no dia a dia com um ambiente leve, inspirador e que engaje as pessoas nas atividades pelo amor ou pela vontade de fazer as coisas e não simplesmente porque deve ser feito, porque isso obtém melhores resultados. Então, o que nós vamos conversar principalmente nessa introdução é que nós precisamos respirar para inspirar. Essa respiração, não somente do ponto de vista físico, em que você há um movimento aí dos pulmões, né, puxando o ar e soltando esse ar, mas também do ponto de vista de entender que é necessário parar e refletir sobre cada um dos assuntos que nós temos no dia a dia. Nesse sentido, a primeira dica inicial desse curso e para todos os momentos da sua vida é que você possa inspira
respira e não pira. Justamente porque a gente sabe que o ambiente corporativo, o ambiente das empresas, indústrias, organizações, nos trazem diversos desafios e isso faz com que a gente tenha que pensar sobre parar, inspirar, respirar e aí, por fim, não pirar. Porque se eu fizer esse movimento, eu vou ter uma reflexão, um pensamento muito mais objetivo e claro sobre cada uma das situações da vida que forem interpostas a cada um de nós. Então, o que é esse inspirar no trabalho? Inspirar no seu dia a dia aí do ambiente profissional. No ambiente de trabalho se traduz em inspirar pessoas a obterem melhores resultados, gerenciando a comunicação como uma competência essencial durante esse processo de trabalho. Então, quando a gente passa a entender que comunicação não é uma coisa inata ou mesmo que ela existe comumente no dia a dia, ou que eu contrato alguém que já esteja 100% pronto e que saiba comunicar, eu começo a perceber que é algo que eu preciso desenvolver no trabalho. Eu preciso criar ferramentas, mecanismos para que a minha equipe, para que eu, enquanto profissional, consiga me desenvolver. E é essencial no ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho ele tem já um ambiente propício ao conflito, ou mesmo ao confronto, porque são pessoas de formações diferentes, de lugares diferentes, ideias e opiniões totalmente diferentes, e isso, se eu não tenho uma comunicação clara, efetiva, assertiva, pode sim condicionar ou levar a determinados confrontos que não são positivos para a obtenção de resultados. Então, o inspirar no trabalho vai muito além de simplesmente inspirar e obter um resultado, mas também sobre essa caminhada, para que eu tenha uma jornada mais leve, uma jornada de trabalho, inclusive mais produtiva, inovadora e criativa. Esse é o objetivo quando a gente traz sobre inspirar. E aí vamos pensar juntos. O que você gostaria de reforçar ou mudar em você e no seu contexto? Analise, pense como tem sido o seu dia a dia. Você chega em casa extremamente estressado ou estressada, cansado, cansada, ou é um dia produtivo de trabalho? Você consegue ter clareza de que executou da melhor forma possível? Como tem sido a sua energia no trabalho? Porque quando a gente está falando de comunicar para inspirar, eu tenho uma clareza de que essa energia que eu estou colocando para inspirar as pessoas, se ela é positiva, essa energia positiva também retorna para mim e eu consigo ter aí uma energia muito melhor quando eu chego em casa, quando eu saio do trabalho. Quais resultados você gostaria de obter com essas mudanças? Então, para que esse curso também seja muito proveitoso durante sua carreira, é importante pensar e analisar que pontos eu gostaria de melhorar, que mudanças eu espero na minha carreira. Então, se você puder, pare alguns segundos, reflita sobre isso, anote os seus objetivos, pense exatamente o que eu quero mudar com a comunicação inspiradora, quem eu quero inspirar, de que forma eu vou me inspirar primeiro para inspirar os outros. E você está disposto ou disposta a colocar isso em prática? Porque não adianta nada a gente conhecer, você vai assistir às aulas, mas se você não quiser a mudança, se você não optar por de fato mudar a sua carreira, mudar a sua vida, isso talvez não tenha sentido. Então, o que eu peço a você é, você está disposto ou disposta a mudar? Você realmente quer fazer isso diferente? Porque essa é uma decisão muito importante para a gente poder continuar o nosso curso. E como você vai saber que essa mudança positiva aconteceu? Então, assim como quando você está fazendo projetos de melhoria ou outras mudanças aí, numa gestão da mudança em seu trabalho, é importante você também traçar quais são as métricas que no dia a dia você vai perceber se de fato essa mudança positiva aconteceu durante a sua comunicação. Então, seria, por exemplo, avaliar um relacionamento específico com o seu líder, avaliar como a sua equipe ou as pessoas que trabalham com você te dão um feedback, como eles avaliam o resultado do seu trabalho. Faça essa reflexão e tente listar quais seriam pelo menos 2, 3 ou até 5 situações em que você conseguiria perceber de forma tangível que esse curso ou que a sua comunicação inspiradora conseguiu mudar a sua trajetória. Isso é muito importante para você fazer uma autoavaliação e conseguir acompanhar a sua jornada de desenvolvimento. E aí, algumas ponderações iniciais, e que nós vamos frisar isso ao decorrer de todas as aulas, é que ser um bom comunicador não é algo inato. Eu não nasço. Eu não tenho ali, desde a tenridade, desde criança, já uma habilidade de comunicação. A gente vai desenvolvendo, assim como a gente aprendeu o alfabeto, desde o beabá até algumas outras palavras que a época de bebê e criança eram engraçadas, como o gugu dadá e etc., a gente vai aprendendo a comunicar. Quando a gente entra num novo ambiente, quando a gente saiu da escola, ensino médio, vai para a faculdade, a gente
reaprende as nossas habilidades comunicacionais, quando a gente entra no mercado de trabalho, isso também é uma realidade e é importantíssimo que a gente tenha uma coisa chamada traquejo social. O traquejo social é o que vai permitir que você entre em diferentes ambientes, seja profissionais ou mesmo sociais, que façam e que você tenha a possibilidade de migrar ou mudar desses ambientes sabendo exatamente como se comunicar em cada um deles. A forma como você vai comunicar com seu líder é uma, como você vai comunicar com sua equipe é outra, e entender essas diferentes possibilidades e inspirar essas pessoas ao decorrer dessa trajetória. Outra coisa importante é entender que a comunicação é uma competência que pode ser desenvolvida. Então eu não nasci um bom comunicador, um ótimo comunicador, mas eu posso sim me desenvolver enquanto profissional, bom comunicador no dia a dia. Eu posso me tornar uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe se portar e que sabe estabelecer elos de confiança em relação com todas as pessoas que estão à minha volta. Então, sabendo que é uma competência que ela pode ser desenvolvida, você, optando e decidindo por essa mudança, tem condições totais de tornar isso real no dia a dia. Qual que é o propósito, então? O que a gente quer alcançar com essa comunicação inspiradora? As pessoas mais inspiradoras na história da humanidade foram líderes que encontraram seu propósito e se dedicaram a ele, que conseguiram passar sua mensagem por meio de uma comunicação que transformava o contexto. A ideia é que você se transforme nesse tipo de profissional, nesse tipo de pessoa, que sabe muito bem o seu propósito, que tem uma clareza sobre o seu objetivo e consiga, com isso, engajar as pessoas para fazerem o mesmo. E saibam que isso é a fórmula para uma carreira de sucesso. No dia a dia, se eu consigo engajar pessoas a fazerem aquilo que é necessário ser feito, ou que, mesmo sendo importante para aquela pessoa, como por exemplo, fazer o próprio trabalho daquela pessoa, é importante para ela receber o salário no fim do mês. Mas a gente sabe que isso não é a realidade no dia a dia das empresas. Tem gente que está, mas não está por inteiro. E eu vou precisar engajar essas pessoas porque eu preciso de ajuda e eu preciso de outros profissionais para contribuírem com a resolução das minhas atividades. Então, uma dica, um conselho muito importante é que você seja essa pessoa que inspira outras pessoas, que tenha uma clareza de propósito e que tenha no dia a dia uma abordagem sempre muito positiva e que consiga obter os resultados dentro daquela função ou das atribuições que lhe foram imputadas dentro da empresa. Então, um dos exemplos mais claros que a gente tem, e na história da humanidade a gente teve vários tipos, né, de líderes e influenciadores na história da humanidade, mas, por exemplo, Kennedy, quando ele colocou que tinha uma meta específica de colocar o homem na Lua, ele motivou a todos que estavam à sua volta para que isso fosse real, para que isso acontecesse. Isso ficou para a história da humanidade. Isso a gente vê também no dia a dia na própria empresa. Se algum CEO novo, por exemplo, ele é contratado e ele tem a intenção de aumentar em 30% as vendas daquela empresa, ele coloca isso como meta, esse é o propósito dele, e ele coloca isso todos os dias, em todas as mensagens, comunicações que ele vai realizar, ele frisa e reforça essa informação como essencial para que as pessoas possam cumpri-la. Mas não simplesmente por cumprir, mas porque elas se sentiram inspiradas a realizar isso. E aí, quando a gente está falando de inspirar neste ambiente de trabalho, o curso ele tem esse propósito, então, de desenvolvê-los como profissionais que vão inspirar no dia a dia. Isso significa que gerenciar práticas para animar, estimular, influenciar, fortalecer e incentivar pessoas rumo a objetivos comuns. Isso é o mais importante. Se eu tenho um objetivo que é comum, que ele é partilhado e as pessoas sentem e percebem ele de forma clara no dia a dia, como a gente citou agora, aumentar em 30% as vendas. Isso é muito claro. Eu tenho vendas de 100 mil reais por mês e eu preciso aumentar isso em 30%. As pessoas sabem o que se almeja e elas vão traçar metas e objetivos no dia a dia para tornar isso real. Isso faz toda a diferença. E aí, quando a gente está falando sobre animar, estimular, influenciar, fortalecer, incentivar, pode parecer sinônimo, mas cada uma dessas palavras tem objetivos muito comuns, tem objetivos muito distintos que vão fazer a gente alcançar objetivos comuns. Então, quando eu falo de animar, é fazer com que essa prática ela seja muito mais vantajosa e que as pessoas tenham vontade ou tenham um despertar da vontade de fazer isso no dia a dia. O estimular, além de que a pessoa tenha uma postura positiva por isso, ela tem inclusive razões muito claras para executar isso. O influenciar
é que eu não preciso diretamente só falar isso para a pessoa, mas eu posso criar campanhas de comunicação para influenciar para determinadas situações, como campanhas de redução de acidente de trabalho, como campanhas para um ambiente organizado com programas de 5S e várias outras estratégias que eu vou influenciar pessoas não só pela comunicação inspiradora do eu falando com alguém, mas também pelos mecanismos de comunicação que foram estabelecidos aí pela empresa. E o fortalecer é que eu possa, inclusive, dar um propósito, mas eu consiga estabelecer formas da pessoa executar isso. Eu não posso simplesmente querer que as vendas aumentem 30% se eu não crio condições para isso, se eu não tenho equipe suficiente, se eu não tenho recursos ou mecanismos que fazem com que eu aumente 30% as vendas. Em algumas empresas tem esse intuito de aumento de vendas, mas eu não tenho nenhum produto ou serviço para oferecer para o meu cliente. Então, é necessário que eu fortaleça a possibilidade de isso se tornar real, porque senão, fatalmente, a gente vai fracassar. E o incentivar é que eu tenha um acompanhamento, eu consiga diariamente ou periodicamente fazer com que as pessoas se lembrem desse propósito e executem aquilo que deve ser executado. Por isso que esse inspirar, ele é uma palavra única, mas que dentro desse contexto a gente tem várias possibilidades, como animar, estimular, influenciar, fortalecer e incentivar as pessoas para executarem aquilo que deve ser feito e até mais, conseguirem ultrapassar ou mesmo conquistar resultados que nem foram planejados e que vão também auxiliar a empresa. A liderança tem um papel crucial neste processo, ela faz a diferença para que isso aconteça e que para que um líder exerça a sua liderança é crucial que tenha um alinhamento de propósito e consiga inspirar as pessoas ao seu redor. Se inspirar pessoas para um profissional que não está em nível de liderança é importante, imagine para um líder. Você já trabalhou com algum líder no seu dia a dia, na sua carreira, que infelizmente ele, ao invés de te inspirar, ele conseguia te tornar menos inspirado ou fazer com que você não chegasse aos seus resultados? Isso é muito comum, infelizmente, porque as pessoas costumam reproduzir aquilo que elas vivenciaram. Então, se eu trabalhei em uma empresa que, por mais que as pessoas não fossem inspiradas, ainda tinha um resultado ou outro, vendia um produto ou outro, eu acabo reproduzindo isso na minha experiência enquanto líder. O que a gente tem que fazer é quebrar essa roda, quebrar esse ciclo, esse ciclo que é muito vicioso, né, de fazer errado ou de liderar sem inspirar, para tornar essa liderança inspiradora. E quando eu sou um líder inspirador, e aí a gente precisa fazer um parênteses aqui, um líder formal e informal, porque eu não preciso ter um cargo de liderança para ser líder, eu posso ser líder em projeto, eu posso ser líder eventualmente no dia a dia como algo nato da minha presença ou da minha atuação na empresa. Eu preciso tornar tudo isso inspirador, porque eu vou conquistar melhor resultado. Então não adianta o salário no fim do mês, as pessoas que mais produzem são guiadas por líderes transformadores e que dão sentido às práticas organizacionais. Pode ser também que eu tenha pessoas que conquistam ótimos resultados e o líder não é tão inspirador, mas é porque essa pessoa já alcançou a plenitude de ser um auto-líder. Ela tem uma autogestão bem desenvolvida e ela consegue, independentemente do ambiente, também se inspirar e inspirar as pessoas a conquistarem os resultados, independentemente do que o bom ou mau líder consegue aí guiá-los para esse resultado. Então, essa reflexão é: você, sendo um líder formal ou informal na empresa, atue com propósito, engaje pessoas, inspire as pessoas a conquistarem os resultados que são aí propostos ou almejados pela empresa e por você no seu ambiente de trabalho. Temos que refletir também sobre a comunicação clara. Uma comunicação clara, né, entre aspas, porque ela tem aí várias vertentes, é aquela em que se é possível compreender de forma adequada o intuito do emissor na transmissão da mensagem ao receptor. Então, todo o processo de comunicação eu tenho um emissor, que é a parte que diz, e o receptor, que é a parte que recebe essa informação. E ao decorrer da conversa, esses papéis eles vão trocando, eles vão mudando, porque aí emissor passa a ser receptor e vice-versa. Essa comunicação clara, ela não significa que os resultados serão obtidos, considerando que entre entender alguma coisa e realmente querer fazê-lo tem uma grande distância. Então, quando somos crianças, somos aí pedidos, né? Os nossos pais às vezes pedem, coloca a roupa para lavar, ou coloca alguma coisa para fazer, faz algo enquanto eu vou fazer outra coisa. Por mais claro que tivesse sido essa mensagem, a gente tinha ainda a escolha de fazer ou não fazer. É óbvio que quando éramos novamente chamados com algum tipo de
de punição ou algo do tipo, a gente ia e fazia, mas não quer dizer que a gente não entendeu. E isso nas empresas também é reproduzido. Tem alguns pedidos que são muito claros, vem um e-mail, uma instrução, às vezes a matriz de determinada indústria manda ali já uma instrução muito clara do que deve ser feito, mas não significa que vai ser feito. Então, compreender algo ou ter uma comunicação clara é muito diferente de isso ser executado. Não quer dizer que o resultado vai ser obtido, quer dizer que foi claro, mas aí há uma outra parte, uma outra etapa que é a pessoa querer de fato fazer isso, querer entregar isso para o outro. E aí é onde a gente pensa na comunicação inspiradora, porque a comunicação inspiradora ela precisa ser clara, é essencial que ela seja clara para obter o resultado que eu preciso, mas ela é a maior possibilidade que eu tenho de obter algo parecido com o que eu pedi. Então o desafio da comunicação inspiradora é sim ser clara, mas além disso, muito além, é envolver o destinatário, envolver esse receptor desse processo comunicacional a querer executar, a contribuir, a propiciar esse resultado para o interlocutor e para a organização. Então, quando eu inspiro as pessoas, também acaba sendo diferente do executar, mas é muito mais propício, eu tenho mais possibilidade de alcançar resultados. Mas veja, ainda assim é diferente. Porque mesmo inspirando, mesmo fazendo todas as condições, você precisa lembrar, existe o lado e a parte do outro. Eu não consigo conquistar os resultados se o outro não quiser. Então, também faço uma autoavaliação, uma autocrítica. Eu fiz toda a comunicação clara e inspiradora, então se o outro não quis fazer ou não conseguiu obter os resultados, também é uma avaliação se é o outro, se é aquela pessoa que tem que estar naquela posição. Isso é essencial para que você consiga fazer uma autocrítica, uma análise crítica desses resultados da comunicação de forma muito objetiva, porque às vezes você se dedica enquanto líder ou colaborador numa empresa ao máximo para aqueles resultados, mas infelizmente existe uma outra parte que talvez não queira entregar ou ser aquele resultado que você almeja. E é esse querer. Então Carnegie, ele traz para nós que sob o firmamento existe apenas um meio de conseguir que alguém faça algo. Você já meditou alguma vez nisso? Então essa reflexão, você já parou para pensar como que a gente faz e se existe só uma coisa, uma forma de conseguir que alguém faça algo, seria sim, apenas um único meio. E este meio é conseguir que a outra pessoa queira fazer. Então não adianta, por mais que, existem leis, existem regras internas da empresa, um código de conduta ética. Mas entre o código de conduta ética e a pessoa executar aquilo que está no código de conduta ética, existe o querer. Se a pessoa não quiser, se ela optar por fazer errado, se tiver uma placa dizendo não entre e ela optar por entrar, tem o querer. A placa não segura ninguém. Da mesma forma, quando eu tenho, por exemplo, mesmo com a placa, eu tenho uma porta biométrica, por exemplo, para entrada, e alguém vai deixar a porta aberta. Adiantou o sistema biométrico? Não adianta. Então tem um querer. O sistema de segurança todo de uma empresa ele pode ficar falho pelo querer de uma pessoa. Né? Por deixar um computador desbloqueado, uma senha muito fácil, eu tenho falhas de segurança da informação na minha empresa. Então é o querer, são as escolhas, e isso, infelizmente, é o que leva as empresas a serem tão frágeis. Todos os resultados das empresas são frágeis porque elas dependem do ser humano. Mesmo as empresas que já estão optando por robotização ou mesmo inteligência artificial, do ponto de vista da robotização dos processos, há também um ser humano envolvido nesse processo que é o que vai programar essa robotização. E se a programação ela for falha, também a gente vai ter aí resultados que não são o pretendidos pela organização. Então, para que uma empresa ela atue com esse tipo de comportamento inspirador ou comunicação inspiradora, esses comportamentos todos têm que ser alterados. Eu preciso sair daquele ciclo vicioso de comportamentos negativos, ruins, para obter aí um comportamento muito mais efetivo, muito mais voltado a um ciclo virtuoso de boas entregas, de bons resultados, de feedbacks positivos para que eu consiga uma empresa melhor. E também fazer o alinhamento de propósito. Não adianta nada uma empresa que não sabe, primeiro, o que ela quer, ou qual o seu propósito, sua missão, visão e valores, e tampouco seus objetivos estratégicos para os próximos anos, não vai conquistar uma inspiração aí dos colaboradores, porque os colaboradores também vão se sentir perdidos. Eu faço essa parte da atividade, né, essa etapa do serviço, mas para quê? Qual é o propósito disso? O que eu vou entregar? Eu construo esse documento com qual objetivo?
Eu entrego determinado projeto para obter o quê no dia a dia? Então, toda essa clareza, esse alinhamento de propósito vai permitir que desde atividades mais simples até atividades mais complexas sejam realizadas de forma inspiradora. Respeitar os envolvidos, não tem como inspirar ninguém sem que eu respeite as pessoas, então, claramente, se alguém está fazendo alguma prática de desrespeito com alguém e isso indiretamente influencie ou inspire outros, essa é uma inspiração inadequada, porque eu estou fazendo isso com base em um desrespeito. A base principal e primordial de uma comunicação inspiradora é o respeito entre as partes. E por fim, como a gente falou da comunicação clara, ela é essencial para que as pessoas entendam. Eu inspiro pessoas a fazerem o que deve ser feito, mas com clareza. Então, se eu tenho um código de conduta ética na empresa, ele precisa ser claro, tem que ser muito bem explícito o que eu espero da conduta daquele profissional, para que eu possa, sim, inspirar a pessoa a fazer o que deve ser feito. Mas lembrando que tudo isso só é possível se a pessoa, de fato, quiser. De que forma que a gente pode desenvolver habilidades de uma comunicação inspiradora e de que forma isso pode impactar na sua carreira? Como que isso muda o seu dia a dia? Em todos os momentos, né? Então, tudo que você fizer de forma inspiradora, que vai trazer as pessoas para o seu lado, que vai engajar as pessoas, tem uma grande chance de você conquistar melhores resultados. Desde a sua contratação, desenvolvimento, possíveis promoções, ascensões que você vai ter nessa empresa, elas vão com certeza ser impactadas por essa comunicação inspiradora. Ou seja, inspirar pessoas vai contribuir diretamente para que você tenha aí uma carreira que seja diferente, mais leve e com a construção de um legado. Você vai ser aquele tipo de pessoa que sai de uma empresa quando está buscando uma nova posição ou mesmo fazendo uma alteração, ou sai de uma filial para outra e vai ter festa de despedida, todo mundo vai lembrar com muito carinho de você, e não simplesmente porque você vai ser o legalzão, mas porque você entrega e faz aquilo que tem que ser feito. Isso é o mais importante. Não é sobre ser o mais popular, mas sim ter medidas que são importantes e efetivas para a organização. E aí uma história real e adaptada, né, para que a gente possa entender um pouco mais. Essa que vocês estão conhecendo é a Annelise. A Annelise, ela tem 29 anos, ela trabalha como analista em uma grande organização há 5 anos, ou seja, tem 5 anos que ela está nessa mesma posição como analista. Ela está cursando sua 3ª especialização, porque ela também tem aí o desejo de autodesenvolvimento, e ela está feliz. Mas, aí sempre tem um mas, né? E talvez você agora possa pensar sobre qual é o mais que você está vivendo. O que te fez buscar esse curso? O que você quer mudar na sua vida? O mas, relacionado à Annelise, é que ela, como eu disse, está nesse mesmo cargo desde que ela entrou na empresa. E por mais que seja um bom cargo, né, e que ela tenha uma satisfação com o que ela está fazendo, ela não teve nenhuma alteração ou melhoria salarial considerável ou teve alguma oportunidade de promoção. Ela não chegou a ter nenhum tipo de possibilidade de participar de um processo seletivo ou alguma coisa do tipo que favoreceria que ela se sentisse melhor. Ela gosta do que faz, mas ela entende que poderia entregar muito mais resultados para a empresa. É como se ela estivesse se sentindo subutilizada. Pensando e fazendo uma associação aí com uma máquina, é como se ela estivesse sendo utilizada com 20% o fator de utilização dela. E isso faz com que ela se sinta triste ou desmotivada no dia a dia. Ela gosta dos colegas e dos líderes, mesmo que ela não sinta que tem uma reciprocidade vindo deles. E isso também é algo impactante, porque imagina, você passa muito mais tempo da sua vida dentro de uma empresa ou dentro do seu trabalho do que com a sua família, às vezes. Então, se você não tem essa reciprocidade no dia a dia, isso é muito ruim. E apesar dela não ter, né, de ter continuado os estudos, ela não consegue conectar. Então, essas 3 especializações, ou já cursadas, ou a que ela está cursando agora, ela não conseguiu fazer a conexão, aproveitar esses conhecimentos justamente porque talvez não foram conectados em tema com o que ela gostaria de fazer, ou porque ela não conseguiu ver prática suficiente nisso. Então, ela tem algumas situações aí que ela vai precisar melhorar. Essa história adaptada, ela traz algumas reflexões para nós, que é, ela se lança no mercado, o que ela vai fazer? Ela pede um feedback do líder, ela conversa com os colegas para entender esse cenário, ela procura o RH e demonstra interesse em uma promoção, ela avalia o motivo da sua estagnação profissional como uma incompetência, ela pode dizer que o fato dela não ter sido promovida é uma incompetência dela, porque às vezes a pessoa não é promovida, mas ela é extremamente competente no que ela está fazendo. Algumas pessoas têm a necessidade de promoções ou de mudar de cargo,
mas não necessariamente quer dizer que eu não mudar durante muitos anos que ela é incompetente. Quer dizer que ela está, talvez, no lugar que ela é muito boa e as pessoas entendem isso, caso ela não declare que tem desejo de mudança. E ela resolveu falar com os colegas, então, e perguntou sinceramente, como você me vê? E aí ela foi tendo alguns feedbacks. Entrega tudo o que é necessário, não tenho nada de ruim a dizer sobre você, parece-me ser adequada ao cargo. Agora, pare para pensar, a pessoa já está com esse mas na cabeça e ela ouve, entrega tudo que é necessário. Né? Ok. Não tenho nada de ruim a dizer sobre você. Ok, e bom? O que tem de bom para dizer sobre mim? E parece ser adequada ao cargo. Adequada? Ela quer ser só adequada ao cargo? Ou só a este cargo? Então ela parou para refletir com essa conversa e esses feedbacks que ela teve e começou a pensar. O diagnóstico possível é que a Annelise, com essas diversas respostas que ela foi obtendo, ela percebeu que não tinha nenhum tipo de imagem negativa, mas a imagem positiva também não estava fortalecida. O fato de ser neutro, ser morno numa organização não quer dizer que você vai conquistar bons resultados. Então, ao mesmo tempo, ela não expressou ou não teve alguma expressão de palavras que fossem positivas sobre isso e que reforçassem as suas qualidades e competências. E isso mostra muito sobre como a empresa estava vendo ela. Então ela percebeu que estava mediana, que estava morna e que ela precisava alçar aí outras possibilidades para não atrapalhar a carreira dela, porque ela tinha sim vontade de crescimento profissional. E ela chegou no seu primeiro retorno de Saturno, porque Saturno leva em média 29 anos para fazer o seu ciclo aí, né, de translação. E ela precisava ter uma mudança de carreira. Ela parou para pensar o que era importante exatamente para ela aos 29 anos de idade. E aí ela buscou como solução algum autodesenvolvimento e decidiu que deixaria essa vida morna que ela estava levando para ter uma vida um pouco mais quente ou fria, mas ela precisava escolher algum desses dois lados. E ela escolheu fazer algo para ela ser notada por todos, contribuir para um ambiente harmônico e efetivo. Avaliou sua postura, sua forma de se expressar, porque se a pessoa ela quer ser uma pessoa não morna, ela precisa ter uma postura, ela precisa se portar de forma as pessoas a perceberem, se destacar perante os demais. As suas entregas, a prestação de contas que fazia dos resultados obtidos e também a sua condução em reuniões. A gente acha que reunião às vezes é perder tempo ou tem uma visão inadequada de reunião, sendo que é este o momento primordial e essencial para as pessoas construírem a imagem que tem de nós. Então, ela começou a aproveitar esses momentos coletivos. E aí ela se reposicionou. Como que ela se reposicionou? Primeiro, ela fortaleceu os relacionamentos da empresa. Ela elaborou um plano de comunicação sobre como ela se portaria com seus relacionamentos profissionais. Ela listou as pessoas com quem ela tinha maior dificuldade de relacionamento, com quem ela talvez enfrentou algum tipo de conflito no dia a dia, com quem ela tinha maior facilidade, porque ela poderia fortalecer esses laços, ou seja, ela mapeou seus públicos, ela entendeu com quem ela estava envolvida. E aí ela policiou cada um dos comportamentos e a forma como ela interagia, como ela se relacionava com essas pessoas, justamente fazendo anotações, ou seja, ela começou a diagnosticar as suas possibilidades para entender, ao final de cada dia, avaliar seus resultados também no dia posterior, ou seja, no dia anterior, eu conversei com fulano e eu consegui determinado tipo de resultado. Eu conversei com a pessoa Y e eu consegui determinado outro tipo de resultado. Tudo isso facilita no dia a dia. Então, é como se ela tivesse, e aí aqui a gente vai ilustrar num quadro, mas a verdade é que ela criou um diário de anotações para ela, em que ela, claramente, através de uma tabela simples, ela começou a listar. Então, para a pessoa, aqui são as pessoas, a pessoa A. Que tipo de resultado eu tive no dia primeiro que eu iniciei a minha atividade? Com a pessoa A eu consegui ter um relacionamento positivo nesse primeiro dia. Foi uma conversa promissora em que eu realizei numa determinada reunião. Já no dia 2, essa mesma pessoa, eu tive um resultado negativo, porque eu pedi uma tarefa, a Annelise pediu uma determinada demanda e não conseguiu o resultado que era esperado. E assim ela continuou fazendo as anotações por dias para poder entender como eram as práticas, com tentativa e erro, tentativa e falha, justamente porque a comunicação, como a gente disse, não é inato. Eu preciso me desenvolver. E ela fez isso com as pessoas que ela entendia que eram necessárias, principalmente as que impactavam mais no dia a dia do seu trabalho, avaliando e entendendo como ela poderia melhorar o relacionamento.
E essas anotações a ajudaram justamente para que ela não tivesse uma percepção superficial demais de eu estou ou não estou obtendo resultados. E aí a Annelise, então, assumiu novos desafios. Quando a gente vai assumir novos desafios, é importante que a gente não faça mais do mesmo ou encontre algo que alguém já está fazendo, né? É importante eu entender o que a empresa precisa de mim. A Annelise, a partir das conversas ou mesmo dessas reuniões que ela fortaleceu de laços com os colegas, ela percebeu que a empresa estava sofrendo uma grave investigação do Ministério do Trabalho relacionada a acidentes de trabalho. Nesse sentido, ela percebeu que ele tinha um nicho. Ela tinha um espaço que estava vazio, né, que não estava aí ocupado por outras pessoas e que ela poderia ter uma resolução clara de um problema que era muito grave e importante para essa organização. E aí ela pegou projetos que não era muito da rotina dela, ela não tinha atuado diretamente do ponto de vista de segurança do trabalho, mas ela percebeu que era onde ela poderia fluir, onde ela poderia alinhar o propósito dela com a organização, porque ela sempre teve o intuito, sempre teve uma postura muito segura, mas não quer dizer que o ambiente de trabalho era seguro. Então ela optou por desenvolver esse projeto, que é o projeto Zero Acidente, que é um slogan que ela criou, que ela desenvolveu, e ela começou a trazer práticas que fossem coerentes com isso no dia a dia. Ela começou a inspirar os outros pelo exemplo, a utilizar um capacete constantemente na fábrica, a cobrar dos colegas a mesma postura e cobrar também do ponto de vista inspirador, não cobrando do ponto de vista punitivo, você tem que usar capacete, mas ela dizia e explicava o risco que estava quando a pessoa não utilizava o capacete. E a partir disso, a partir da prevenção ou da mensagem preventiva, ela conquistava também a confiança dos colegas nessa abordagem. E aí, ela fortaleceu essa prática de utilizar o capacete na fábrica e, claro, com uma conexão tão direta com o tema, ela acabou entrando na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e aí ela se tornando, né, enquanto representante da empresa, porque a empresa viu que ela tinha esse potencial, ela participou dessas práticas, organizou uma semana interna de prevenção de acidente de trabalho, que foi incrível, e a partir disso ela tornou-se ainda mais visível, ela teve visibilidade para os colegas, e a partir disso ela conseguiu, inclusive, colocar em prática as especializações que ela tinha feito, porque ela aprendeu tanta coisa e ela queria colocar em prática. E ela promoveu palestras, ela mesma fazia a abertura das palestras de convidados, colocou na programação uma palestra dela em que ela conseguiu demonstrar todo o aprendizado que ela teve até aquele momento. E, além disso, ela conseguiu, inclusive, ter uma contribuição direta nas ações do planejamento estratégico dessa organização, porque, entendendo que a questão da segurança do trabalho era um problema, já estava previsto, enquanto objetivo estratégico, conseguir fazer essa melhoria. Então, ela militou nessa melhoria dos processos, reduziu, inclusive, desperdícios, e entendendo que dentro do uso dos equipamentos de proteção individual existiam alguns desperdícios, ela conseguiu mapear esse processo e entender que existiam gargalos que poderiam ser melhorados e atuou também na redução dos riscos no ambiente de trabalho ao realizar o que é uma atividade já prevista para a CIPA, que é dentro da NR5, que é o mapeamento dos riscos. Ela fez um ótimo mapeamento de riscos, reduzindo esse risco aí na organização. Também ela trouxe ideias para a mesa, essencial, porque ela buscou estratégias que foram exitosas em outras empresas e adaptou para a realidade. O próprio projeto dela de Zero Acidentes foi, inclusive, replicado para outras filiais da fábrica. Ela ofereceu para participar de visitas de benchmark, então ela começou a representar a empresa em outras situações, em outras empresas, e ela conseguiu trocar experiências. E essas experiências não simplesmente ela aprendia e traçava planos de ação muito claros e compartilhava dentro da empresa. Ela leu mais sobre essa área de atuação, sobre a área dela e sobre esses projetos de segurança que ela estava envolvida, assinou sites, blogs e revistas para que ela recebesse informações atualizadas e que de fato contribuíssem com a evolução da organização. E além disso, ela inspirou outros colegas a também se desenvolverem. Ela percebeu que essa virada de chave que ela teve era também importante para fazer outras pessoas terem a mesma prática, a mesma postura. Então, em momentos oportunos, ela começou a relatar a sua jornada para inspirar outras pessoas. Eu me senti estagnada, eu tive determinados resultados que não eram o que eu esperava como resultado principal e primordial para a minha carreira. E isso ajudou outras pessoas também a se motivarem e ela se tornou, mesmo não tendo um cargo de liderança, uma líder inspiradora para os seus colegas. E ela contribuiu, inclusive, com o próprio Recursos Humanos, porque ela começou a sugerir alguns vídeos, palestras, etc., que se tornaram programação cativa aí para os colegas. E cobrou compromissos formais da empresa, porque
Ela, claro, caiu nas graças dos seus líderes, mas ela oportunizou que isso trouxesse benefício direto para os colegas, né? Então ela teve a possibilidade aí, enquanto CIPA, enquanto mediadora da relação empregado-empregador, de fazer acordos que fossem trazer benefícios também para os colaboradores. E isso fez com que os líderes dela a vissem como, de fato, uma negociadora, como alguém que tinha condições de liderar processos e atividades, onde ela estipulou prazos para que essas atitudes potencialmente perigosas fossem corrigidas ou que elas parassem de existir dentro da organização. E aí também ela se tornou, por fim, referência, porque ela começou a ministrar treinamentos, ela começou a demonstrar alguns conhecimentos como o Código de Conduta Ética da empresa, ela participou de vários dos momentos demonstrando ser uma profissional inspiradora e motivando os novos colaboradores para temas também de integridade. A gente sabe que os temas de compliance, integridade, são essenciais e têm sido muito divulgados na atualidade. E ela aproveitou esse segundo nicho aí também de informações para trabalhar. E ela se voluntariou. Ela começou a participar dos projetos sociais da empresa e aí, a partir desses projetos sociais, esteve mais próxima dos demais líderes, mais próxima das outras pessoas, para que ela também fosse vista e percebida durante a sua atuação. E aí ela entendeu que nesse processo de autodesenvolvimento, que ele, exatamente, por mais que ela mudasse ela mesma, o contexto ele não estava mudando muito, sabe? A empresa continuava sendo a empresa que ela estava antes, mesmo tendo melhorado do ponto de vista de acidente, ou mesmo outros. Então, talvez o RH ele não tivesse possibilidade ou políticas específicas para vê-la, para enxergar essas suas melhorias. E seus líderes não seriam pessoas diferentes para enxergá-la. Então, quem mudou foi ela, quem mudou foi a Annelise. E aí, com o tempo, algum tempo depois, a Annelise se tornou membro de mais algumas outras comissões importantes e recebeu, após todo esse tempo, sua primeira possibilidade de ascensão na empresa. Mesmo com tudo isso, ainda demorou um pouco para ela ser enxergada. E aí ela decidiu que, na verdade, ela precisava de novos rumos. Por mais que ela tivesse feito tudo aquilo que ela tinha feito, quando chegou, de fato, essa oportunidade de promoção, ela falou, mas não é aqui que eu quero ficar tanto mais tempo para talvez depois ter alguma outra oportunidade. E ela pediu desligamento e se lançou de novo no mercado. E aí, a partir das conexões que ela foi construindo nesses últimos tempos em que ela evoluiu e que ela se desenvolveu, ela conseguiu aí ser recolocada e estava agora numa instituição que entendia a importância de inspirar pessoas para que elas possam se inspirar e inspirar outros também nesse processo. Então, a Annelise, por fim, entendeu que ela tinha mudado e o fato dela ter mudado já não se encaixava mais dentro daquela organização. Porque quando você muda, tudo muda. E quando não muda a sua volta exatamente, você não vai conseguir estar mais naquele lugar. Você vai precisar encontrar um lugar onde você se sente de fato acolhido e que é profícuo para plantar os projetos que você tem interesse de plantar. Então, o que é necessário para que a gente possa fazer essa mudança? Uma das condições que é crucial para que a gente possa fazer isso, para esse autodesenvolvimento, para essa mudança, é que você tenha uma virada de chave. Se tornar um comunicador inspirador só vai ser possível se você der o clique, a mudança essencial de decidir, eu quero melhores resultados para a minha vida, para a minha jornada. E a partir disso, você começa a compreender que por mais que aconteçam determinadas outras situações no dia a dia, esses resultados eles vão ser obtidos a partir dessa mudança crucial que é você. E mudando você, tudo vai mudar em volta de você. Então, as mudanças nem sempre vão ser porque a empresa, como a gente viu no caso de Annelise, a empresa não mudou muito. Ela não conseguiu acompanhar a mudança ali da Annelise. Mas ela mudou e ela encontrou o lugar onde ela estaria muito mais adequado, muito mais frutífera, onde ela conseguiria plantar novos e bons projetos. E é claro que ela carregou o projeto Zero Acidentes, ela conseguiu já uma posição e estar muito mais envolvida com esses temas durante a sua atuação nessa nova empresa. A Annelise é um exemplo para mim, um exemplo para você de como a gente pode fazer a virada que a gente tanto espera e que às vezes a gente espera do mundo externo para o mundo interior, sendo que na verdade tem que ser do mundo interior para o mundo exterior. Olá, sou eu de novo. Então, agora que a gente já viu aí a história da Annelise, a gente já viu vários insights que o Cirino passou. Antes da gente finalizar essa Masterclass, eu queria fazer um breve resumo de como que a gente viu aí o passo a passo. Ou seja, resumir um pouco o passo a passo que a Annelise usou
para revolucionar ali a carreira dela, e também o passo a passo que a gente vai explorar mais no curso completo, aí disponível no plano de assinatura. Então, o que a Annelise fez? Bom, ela estava com grande descontentamento, era um descontentamento tanto profissional quanto um descontentamento real, né, pessoal dela, que ela estava morna ali, e a Annelise, ela então seguiu o primeiro passo, que é entender o seu entorno, né? Se eu quero inspirar as pessoas, eu preciso primeiro ter uma noção clara de como que essas pessoas me enxergam, né, fazer essa autoanálise, e também de qual que é o contexto da organização, né? A pessoa só vai ser inspirada, como o Cirino comentou, se ela tem um propósito, se ela tem uma visão de futuro de onde a gente quer chegar. E é isso que um bom líder e um bom comunicador deve buscar. Então a Annelise fez justamente isso. Ela começou com uma análise, né? Então ela analisou tudo o que estava acontecendo ali. Depois a Annelise, ela desenvolveu uma visão de futuro, que era bom para ela, que ela estava sendo coerente ali, e era bom para a empresa. Qual que foi a visão de futuro que a Annelise viu? Nessa análise que ela fez, ela viu que um dos maiores problemas ali da empresa era a segurança no ambiente de trabalho. Estava sendo lá investigado, estava tendo várias diligências do Ministério do Trabalho para ver. E daí ela viu a visão, pô, eu tenho que trabalhar nesse problema. Esse problema é importante, vai inspirar as pessoas. E criou um slogan, né? Um slogan simples, que mostrava a visão de futuro. 0 acidentes. Eu vou trabalhar na campanha de 0 acidentes. E daí ela começou a se comunicar, passar para as pessoas. E ela elaborou lá o plano de comunicação dela, né? Então, o que ela ia fazer, onde que ela ia. E no quarto, a hora que ela executou isso, ela foi extremamente coerente na execução do seu plano de comunicação. Além dela ser coerente e ela se comunicar de maneira simples, o slogan era simples, e ela era coerente. Ela ia no refeitório, falava com as pessoas sobre aquela visão, ela ia na fábrica, ela estava sempre de capacete, ela chamava atenção, ela participava das reuniões relativas a isso, ela estava sendo coerente. Um líder que inspira é um líder, além de ter uma visão de futuro, é um líder coerente. E, mais importante, que a Annelise fez também, ela gerou acordos com o time, né? Então ela colocou lá, ela cobrou um compromisso dessas pessoas. E ela foi construindo a sua bandeira. Então, foi exatamente isso que a Annelise fez. Ela analisou para buscar qual era a bandeira que ela ia falar, ela detalhou, claro, essa bandeira num plano de comunicação que as pessoas pudessem entender, num slogan que as pessoas pudessem entender, e foi coerente naquela bandeira, né? Se a mesma coisa, se você na sua empresa adotar a bandeira do custo, então, pô, vamos reduzir custo, vamos manter a sobrevivência da empresa, você tem que ser coerente nessa sua mensagem, as pessoas estão vendo. Não adianta nada você falar, pô, vamos reduzir custo, e a hora que você vai lá almoçar com o cartão de empresa, você vai no restaurante que você vai gastar R$200 lá no seu almoço. Então isso não é ser coerente, a gente precisa ser coerente. Então esses foram aqui os passos e os princípios, né? E ela foi também resiliente nessa execução, ela estava lá sempre até começar a ver os resultados. Tudo bem? Então esses são alguns princípios, esse é o passo a passo aí que a Annelise usou, né? A gente tangibilizando muito claro o que é ser um comunicador que inspira, e também convido, né, a explorar mais esses conceitos com a gente, também entender como que você vai aplicar para a sua realidade no nosso curso completo de comunicação para inspirar. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado bastante aqui na nossa Masterclass, nesse modelo um pouco diferente, e esperamos te ver nas nossas próximas Masterclass. Lembre-se também que no canal nosso aqui da FM2S a gente tem vários vídeos e vários outros conteúdos que a gente vai postando. Então, se você quiser se cadastrar, né, se inscrever no canal, ativar aí a notificação, você vai estar sempre atento para isso. Além disso, não se esqueça de emitir o seu certificado agora que acabou a Masterclass. Então é só clicar no link abaixo, entrar na nossa plataforma, colocar os seus dados, que vai sair automaticamente o certificado. Lembrando também que essa Masterclass não vai ficar gravada, por isso use e abuse das suas anotações aí, que com certeza foi um grande aprendizado. Também convido a conhecer o nosso site, lá tem alguns cursos grátis também, mais completos, para você ver a nossa didática completa. Enfim, espero que você tenha gostado, boa noite e até a próxima.